Olá, graça e paz. Aqui é Rossana Lira falando e eu estou aqui para mais um vídeo da série Família 10. E nós estamos aqui para compartilhar, fundamentos bíblicos essenciais para uma família cristã bem-sucedida aqui na Terra. Eu costumo dizer que com as informações bíblicas que nós temos, nós podemos dar um show de família cristã aqui na Terra. E nós sabemos que o coração de Deus, gente, bate por família. E a gente tem tantas coisas na Bíblia que norteia a nossa vida familiar, que nós precisamos nos fundamentar nisso. E a gente já sabe, você já ouviu que a família foi a primeira instituição criada por Deus. E hoje eu quero falar um pouco sobre a posição da mulher dentro da família. E aí a gente vai ver quando começa desde o princípiozinho, lá em Gênesis, no capítulo 18, quando Deus forma a mulher. Então, quando a gente vê isso, a gente já entende que a mulher não foi ideia de Adão e não foi ideia de ninguém, foi uma ideia do próprio Deus. E é impossível Deus ter uma má ideia. Tudo que ele tem são boas ideias. Então, mulher, você é uma boa ideia. Você saiu do próprio coração de Deus, da cabeça de Deus, da mente de Deus. E a gente sabe que sempre que se vai criar algo, se cria com um propósito. E é sobre um pouco sobre esse propósito que a gente vai falar nessa série. E aí a gente vê Deus dizendo lá em Gênesis 2:18, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Se você for estudar toda a criação de Deus, tudo que ele fez, ele disse é bom, é bom, é bom. Quando fez o homem, é muito bom. Quando eu falo homem, eu estou falando da raça humana, é muito bom. E aqui aparece o primeiro não é bom da Bíblia. O que é que não é bom? O homem está sozinho. E acredite, quando Deus diz que algo não é bom, não é mesmo. E aí a Bíblia diz, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei. Presta atenção, você foi feita pelo próprio Deus. Lá em Efésios, na Nova Aliança, no capítulo 2, o apóstolo Paulo ele diz assim, pois somos feitura dele. E Deus não cria nada, gente, para dar errado. Deus não cria nada para ser um fracasso, Deus não cria nada para falir. Tudo que Deus cria é para ser um sucesso, dentro do propósito que Ele criou. É bem verdade, E aí quando a Bíblia diz, Deus dizendo, eu vou fazer uma auxiliadora que ele seja idônea. Essa palavra auxiliadora, no original é Ezer. O que significa Ezer? Auxílio, ajuda. Significa aquela que ajuda. E é muito interessante, gente, que essa palavra Ezer é o mesmo termo usado por Deus quando se refere à ajuda do Espírito Santo para nós. Por exemplo, lá no Salmo 121, quando o salmista diz assim, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Essa palavra socorro é Ezer, É aquele socorro bem presente na hora da angústia, na tribulação. Então esse socorro é Ezer na Bíblia. E quando a Bíblia diz eu vou criar uma Ezer, ele estava querendo dizer exatamente isso. Eu vou criar um socorro bem presente. Eu vou criar alguém que possa socorrer, que a sua ajuda vai socorrer, vai tirar de apuros também. E aí ele diz, aquele que ajuda. E quando a gente lê Bíblia, nós precisamos ler Bíblia, gente, com a mentalidade de Deus. O que é que Deus queria dizer? Porque se você for ler a Bíblia com cabeça de brasileiro e você pensar assim, ajuda não é aquele que manda. Quem ajuda é só um vice. E na cabeça de brasileiro, vice não é nada. E às vezes, se você for ler a Bíblia com essa mentalidade, brasileira, você vai achar, mas eu não sou nada num relacionamento, eu sou só aquele que ajuda. E você não entende como é importante uma ajuda, a ajuda da mulher. Quando a Bíblia diz a mulher sábia edifica sua casa, você tem noção
do que a sabedoria de Deus em você pode promover dentro da sua casa? Rosana, eu acredito que eu não sou uma mulher sábia, mas sabe, a Bíblia nos deixou dito na própria Nova Aliança, em Tiago. Tiago diz, olha, se você quer sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá e nem passa em rosto. Então, se a Bíblia diz que a ajuda, a mulher sábia edifica a casa, e essa ajuda, essa sabedoria está disponível no próprio Deus para liberar para nós, acredite, né? Ela está disponível. Então a gente precisa entender que esse auxílio é tão importante dentro de um casamento. Como o seu marido precisa da sua ajuda, né? Como o seu marido precisa desse socorro bem presente, né? Em todas as horas. Como os seus filhos precisam desse socorro. E aí, quando você entende isso e se coloca no propósito que Deus tem para você, dentro da família, acredito, você é uma peça indispensável, né? O que é que eu vejo? É que Deus tem uma visão familiar, né? Eu não sei se você já montou quebra-cabeça, né? Mas o quebra-cabeça é uma visão, uma foto, né? Uma paisagem, e vem com vários pedacinhos, e quando você encaixa o pedacinho no lugar certo, aí dá aquela harmonia, né? E quando você está montando um quebra-cabeça, que você quer colocar uma peça que não é do lugar, no lugar errado, distorce a visão, né? E às vezes até para entrar, entra com dificuldade. Eu acredito exatamente assim. Deus fez a família e Ele fez peças que vai compor, né, a visão que Ele tem para a família. E a mulher, ela se encaixa direitinho naquele propósito que Deus a criou para ser. Se você quiser ser colocada num lugar onde você acha que deve se encaixar, você pode distorcer a visão familiar que Deus tem para nós, né? E acredite, essa visão não é coisa passada, não, porque a Bíblia está antepassada, está ultrapassada. Gente, Jesus disse que tudo vai passar, mas essa palavra é eterna. E lá em Malaquias, no capítulo 3, no verso 6, a Bíblia diz, Deus dizendo, né? Eu, o Senhor, não mudo. Gente, Deus é atemporal, Ele está fora do tempo. Nós estamos dentro de um tempo, de um calendário, mas Deus está fora do tempo. Então, tudo que Ele criou é atemporal, é algo eterno. Então, essa questão da mulher auxiliadora, você se encaixa direitinho nesse propósito, né? E eu quero falar um pouco hoje como ser esse auxílio, como ser essa ajuda. Rosana, qual é a minha posição dentro da família? E eu entendo, né, que ultimamente tanto homem como mulher têm entendido muito errado essa questão do posicionamento dentro da família. Homem não está entendendo o que é ser cabeça. Mulher não está entendendo o que é ser um auxílio, uma ajuda, uma submissão. Quando eu falo de auxílio, eu estou falando disso. Veja, submissão, né? O homem tem uma missão como cabeça dentro da família. A mulher tem uma sub. Veja, sub é algo, né, que é onde entra aquela ajuda. Não é a mulher responsável, né, para levar a família toda nas costas. Deus deixou o homem como cabeça para levar e a mulher para estar ao lado, auxiliando com esse socorro. Então, é por isso que é submissão. Eu sei que tem muita gente que entende a submissão como uma posição de inferioridade. E eu quero dizer que submissão não diz respeito a quem é mais ou menos importante. Diz respeito a um propósito dentro da família, né? Então, quando a gente entende isso, você vai entender, né? Porque quando a Bíblia diz lá em Gálatas, porque em Deus não existe homem nem mulher, né? Nem judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, para eles são todos iguais. E acredite, é exatamente assim, né? Em termos de valor, de essência, você tem a mesma essência do seu marido, você tem o mesmo valor para Deus, mas o posicionamento dentro do casamento, nós temos uma posição diferenciada, graças a Deus, que Ele nos chamou para ser essa pessoa que está debaixo de auxílio ou de ajuda ou de proteção, né? É muito mais confortável a nossa posição. E eu vou, né, ler um versículo aqui, e diz assim, em 1 Coríntios 11, no capítulo 3, ele diz assim, quero entretanto que saibais que Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Então você vê aqui um posicionamento, como é que Deus pensa, como é que Deus quer as coisas, e Ele deixa algo aqui para a gente
entender, né? Ele diz, olha, Cristo é o cabeça do homem. Quando o homem aceita Jesus como Senhor e Salvador, Cristo é o cabeça dele. Aí ele diz, o homem é o cabeça da mulher. Agora vamos entender, e Deus é o cabeça de Cristo. O que é que Cristo faz sendo cabeça da igreja? Promove, ele sempre nos promove, né? O que é que Deus fez sendo cabeça de Cristo? Também o promoveu. Há um nome que está acima de todo nome. O que é que um homem faz como cabeça da mulher? A promove, né? Então, essa é a posição do cabeça. E o que é que a mulher faz nessa posição de auxiliadora? Ela aceita aquela promoção e faz com que ele leve longe essa missão que ele tem de ser cabeça e autoridade dentro da família. Então, no próximo vídeo dessa série, nós vamos mostrar como a mulher se encaixa nessa posição de submissa, o que é ser submissa, e eu tenho certeza que você vai ser grandemente abençoada. Então, me segue aqui, próxima semana nós temos mais a respeito desse assunto.